E a gente vai ficando por aqui. Se você quer outro vídeo, esse vídeo já ficou comprido, eu sei. Se você chegou até aqui, parabéns. Agora a gente vai explicar como funciona a viagem no tempo. Mentira. Então, se vocês querem mais vídeos sobre outras séries... Até continuando a teoria de Dark, porque esse final ele ainda abrange para novas teorias. A Dark é uma coisa, dá pra discutir muito ainda. Provavelmente vai sair um vídeo ou outro sobre Dark também. Então é isso aí. Tchau. Tchau, então é isso. Ai, caralho! Eu vim do futuro e vim dizer que você precisa melhorar esse final. Você precisa pedir para as pessoas se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem, porque senão isso pode resultar no apocalipse. Tá. Dark... Bora lá? A gente já gravou. Que? Tá, é uma brincadeira com a série, né? Tá, vamos gravar, sério. Vamos lá. Enquadramento aí, pessoal. Pô, tá bom, sim. Aí, tá bom. Vai. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pipoca Assada. Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos fazer a nossa análise definitiva sobre Dark. Vamos responder algumas perguntas, tipo, Dark é mesmo a melhor série da Netflix? Qual é o melhor personagem de Dark e por que a Cláudia? Essa e outras questões serão respondidas por esse canal. Hoje a gente vai falar sobre Dark. E primeiro, a gente quer apresentar essa série maravilhosa para quem não viu, porque por mais aclamada que seja ela, muita gente ainda não assistiu Dark. Então a gente vai fazer uma crítica à série, falar um pouco sobre nossas impressões sem spoiler. Então, caso você já tenha assistido tudo Dark, pule para o minuto que vai aparecer na tela, que vai ser, que daí a gente vai falar, vai dedicar Entra numa zona de spoiler. Falar sobre spoilers e falar sobre tudo, analisar a série, desvendar, dissecar mesmo a série, falando sobre as mensagens também que ela tem para passar, mensagens filosóficas, de ficção científica e a viagem, falar um pouco sobre viagem no tempo. Vai ser a gente vai realmente dissecar toda a série Dark. Mas primeiro, falando sem spoilers. Primeiro, toda semana tem uma matéria falando de tal série bateu Stranger Things, tal, porque Stranger Things até então era a marca da Netflix, né, a maior marca da Netflix, mas Dark faz jus a isso, ela é considerada a melhor série da Netflix, e eu acho que esse título é muito justo por toda a proporção que ela tem, a complexidade de roteiro, ela aborda um conceito complexo de viagem ao tempo. Ela tem personagens bem profundos e bem desenvolvidos, mesmo bem reais. E a primeira série original alemã, Netflix, uma série estrangeira, assim, né, do mercado do mainstream, geralmente americano, né, as séries mais populares. E então é uma série que chama muita atenção do público e a gente fica se perguntando por quê. É o roteiro, é a forma técnica, e por que você deveria assistir? O que tu acha? Por que a série Dark fez tanto sucesso? Já dando um spoiler, já respondendo a pergunta do vídeo, pra mim, Dark é realmente a melhor série da Netflix. Eu acho que ela é uma série tão boa porque ela é muito fechadinha. Então são 3 temporadas somente. A primeira tem 10 episódios e as duas últimas tem 8 episódios. E é uma série, assim, tudo é muito bem encaixado. É uma série que lida com viagem no tempo e eu aposto, assim, muito difícil tu achar um errinho, um erro de continuidade. Porque a gente vê vários filmes, sei lá, pega De Volta pro Futuro, Vingadores, Efeito Borboleta. Tem vários filmes sobre viagem no tempo que a gente pode pensar aqui. E é muito... E, tipo, se tu for dar uma analisada friamente sobre o filme, a estrutura de roteiro, você consegue ver uns furos de viagem no tempo, talvez algo que não aconteceria daquele jeito, talvez algo que perca um pouco a lógica, se tu dá uma analisada mais profundamente. Dark é muito difícil. E olha que é uma série que mexe com viagem no tempo, não é só uma pessoa que viaja no tempo. São várias pessoas. Várias pessoas, vários tempos diferentes. É uma coisa de eles vão pra lá e pra cá o tempo todo.
e é tudo muito bem encaixado, tudo muito bem amarrado, conectado, e é muito difícil, vai ser muito difícil, por mais que tu procure, muito difícil achar um furo, algum erro, né, nessa questão de viagem no tempo. Os criadores da série é o Bahan Bo-Odar, desculpe se a pronúncia está errada, né, a gente não fala alemão, e a Janti Freese. Esses são os dois criadores. Eu tenho a impressão que é um roteiro muito bem pensado. Provavelmente eles estão há muito tempo criando esse roteiro. Além de tudo, o roteiro é cheio de referências e então é muito bem inteligente e pensado. Então eles devem ter criado a história geral e depois eles foram montando uma forma de apresentar ela para o público. A sinopse da série é basicamente assim. Tem uma cidade pequena na Alemanha chamada Wilden. E nessa cidade a gente é apresentado a vários personagens de famílias diferentes e todos eles têm algum tipo de conexão, seja nos seus relacionamentos ou passados entrelaçados ou até familiares distantes, mas todos eles têm uma conexão, todos eles se conhecem há muito tempo, todo mundo se conhece nessa cidade. De repente, já aconteceu tem um tempo, mas crianças voltam a sumir na cidade, crianças voltam a sumir de forma misteriosa. Então, o Ulrich, né, que é um personagem ali central na série também, ele começa a suspeitar que os desaparecimentos dessas crianças de hoje têm a ver com os desaparecimentos das crianças do passado. Mas tudo muda, tudo ganha novas camadas de mistério quando eles começam a ver ligações e a perceber coisas estranhas que mudam na mente deles a pergunta que era onde estão essas crianças, muda para em quando elas estão, em que tempo elas estão. Que é aí que eles começam a introduzir toda essa questão de viagem no tempo, né? Tem aquela caverna, a gente não quer entrar muito spoilers, mas assim, para apresentar mesmo a série, essa sinopse básica, né? Essa sinopse básica. Então uma série, ela te prende muito com um mistério por trás. Então o roteiro basicamente foi desenvolvido de uma forma que a primeira temporada ele apresenta a viagem no tempo, ele diz que no contexto da série existe e apresenta o conflito, né? O conflito que isso pode gerar. E o conflito acontece, né? Acontecem os problemas, isso na primeira temporada já. Na segunda, amplifica ainda mais os problemas, porque envolve mais pessoas da cidade, e na terceira temporada tem que amplificar ainda mais esse conflito e tem a resolução geral de tudo, né? Envolvendo os personagens e toda a história. Acho que agora a gente pode entrar numa zona de spoiler. Antes, Sim. assista Dark, assista, vá na fé. Então, é realmente a série da Netflix. Eu nunca, assim, poucas vezes a gente vê em qualquer mídia uma mídia, né, trabalhar a viagem no tempo de forma tão bem encaixada, com tanta exatidão. Então, é uma série que poucas vezes eu vi a viagem no tempo sendo trabalhada dessa forma. E a série, sem falar que é cheia de personagens cativantes. Mais uma dica, assim, a série, no começo, ela pode ser um pouco lenta, porque ela aprofunda bem os personagens no começo. Ela mostra muito bem, ela te insere muito bem no ambiente. Mas assim, se tu achar um pouco lenta a série no começo, insista, porque em pouco tempo você vai estar em meio a várias teorias, várias perguntas, e você vai estar assim, a série te instiga cada vez mais a tu querer saber mais respostas. Né? Isso. Você nunca vai ouvir alguém falando mal de Dark. Sempre vai ser, geralmente quando as pessoas vão debater sobre Dark, elas nunca vão para a parte técnica ou sobre os atores. Vai para um debate filosófico, até sobre física e tudo mais. Então, a Dark abre um debate e só por isso ela já tem um grande mérito. Abrir conversas, estimular, né, a pesquisa sobre o tema que a série quer abordar, e isso já é um mérito total. Outro mérito da série, além disso, além do roteiro amarrado, que a gente já está elogiando tanto aqui, mas também é o design de produção, a parte de direção gráfica, a ambientação, porque a série se passa em inúmeros períodos de tempo, então ela tem um grande mérito nisso, porque é muito bem feito cada passagem de tempo. E a atuação também é muito boa dos atores, a maioria é desconhecida, porque a gente pelo menos não consome muita série alemã, ou até mesmo filmes, né? Talvez a gente pode estar perdendo muitas coisas aí.
mas não chega até nós tanta coisa como chega da americana, no caso, né? Sim. E a trilha sonora aqui, trilha sonora muito boa de Dark, uma das melhores trilhas sonoras de série, pelo menos na minha opinião, né? Eu gostei muito. E A própria trilha sonora te ambienta bem a cada época, né? Mas, tá bom, então assim, a gente vai entrar agora em spoilers, onde a gente vai dissecar a série, vai mesmo discutir sobre a série, sobre os acontecimentos, então vai ter spoilers de todas as temporadas, e a gente vai falar muito sobre as mensagens que a série passa também, né? Mas assista a série. Se tu não viu, assista, pausa o vídeo, assista a série, vem ver, porque a gente vai ensinar você até o final desse vídeo a viajar no tempo. Isso aí. Não. Spoilers. Agora spoilers, nós vamos explicar por que Cláudia é a melhor personagem. Agora a gente vai entrar, a gente quer falar um pouco mais abertamente sobre a série, então vai ter spoilers daqui pra frente, o vídeo todo. Mas é isso aí. Uma coisa que eu queria comentar, que eu não comentei antes, porque eu achei que poderia entrar um pouco nessa parte dos spoilers, quando a gente falou do design de produção, os atores. Que os atores existem em vários tempos, né? Tem vários tempos diferentes. Tem 1900... Tem nos anos 80... Vai de 1888 até 2052. A viagem no tempo vai de... Ela acontece... Tu pode viajar no tempo de 33 anos. Porque aí na real, o ano se iguala, né? A hora exata, né? Porque tem... a gente, sei lá, não sei como funciona, mas... segundo a série, a cada 33 anos tudo se alinha e eles conseguem fazer a viagem no tempo indo no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo horário. No mesmo horário, Que no caso tem a caverna, né? A caverna é como se fosse um buraco de minhoca que ela entra no coisa. E assim, a série toda é pautada, a viagem no tempo da série é pautada num tipo de paradoxo que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, o paradoxo de Bootstrap. Não sei se fala assim. Bootstrap. A série toda se baseia num paradoxo chamado paradoxo de Bootstrap. O paradoxo ele é mais ou menos assim. Geralmente é usado o exemplo do Albert Einstein, que o Albert Einstein ele criou a teoria da relatividade. É uma coisa muito, eu acho, muito louco isso aí, e pauta a maior parte da série, né? O paradoxo de Bootstrap é basicamente assim. Vamos dizer que o Albert Einstein, ele realmente ele criou a teoria da relatividade, estudou muito, escreveu lá tudo. Daí o que acontece? Alguém muito no futuro, vários anos no futuro, alguém que é muito fã de Einstein, pega essa teoria da relatividade, ela estuda e escreve igual, sabe? Escreve assim, ou imprime a pesquisa que o Einstein fez, que ele é tão fã do Einstein que ele tem as escrituras originais da teoria da relatividade. Ele faz uma máquina do tempo, pega esses papéis com as escrituras originais da teoria da teoria da relatividade que o Einstein criou, leva para o passado e entrega na mão do Albert Einstein antes dele criar a teoria da relatividade. Ele pega essa teoria da relatividade escrita por Albert Einstein, leva para o passado, antes do Albert Einstein escrever a teoria da relatividade, entrega a teoria da relatividade para o Albert Einstein e o Albert Einstein publica como se fosse dele. Então surge a pergunta, quem criou a teoria da relatividade? Seria o viajante no tempo ou seria o Albert Einstein? Ou ela nunca teria sido criada, no caso, né? E, então, a resposta seria que ela nunca foi criada. Na verdade, ela sempre existiu. Porque a gente pode pensar, foi o Albert Einstein, porque ele escreveu a teoria da relatividade. Mas ele não teria publicado a teoria caso não fosse entregue para o viajante no tempo. Caso o viajante no tempo não tenha voltado e entregue para ele, né? A gente vê isso na cultura pop. Tem um livro, O Fim da Eternidade, do Asimov, que mostra sobre viajantes no tempo. Então ele tem que voltar ao tempo para ensinar a pessoa a criar a máquina do tempo. Ou no próprio De Volta para o Futuro, o clássico, né, que ele toca a música do Chuck Berry, e o sobrinho do Chuck Berry escuta a música e manda pro Chuck Berry. Então, então o Marty McFly criou a música do Chuck Berry, que ele escutou do Chuck Berry. Que ele escutou do Chuck Berry. Então quem criou? Chuck, aqui é o Marvin Berry, o seu primo. Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso!
Mas, então, na série tem o livro do H.G. Thalhausen. Isso. O Thalhausen, inclusive, é o nome de uma peça todos os nomes em Dark vão ter um significado. Então é muito importante prestar atenção em cada nome, porque cada nome tem um significado próprio, uma metáfora, alguma pista do que pode acontecer na série. Isso. Na peça, na verdade, Thalhausen é o nome de uma peça do Wagner, uma ópera do Wagner, composta pelo Wagner, que fala sobre... tem essa figura mitológica, que é o Thalhausen, que é uma figura que é como se fosse uma figura mitológica que ela meio que previu a linhagem familiar da família real. Foi pelo menos isso que eu achei, assim. Não, engraçado que, assim, é mais difícil achar algumas informações. A gente não se aprofundou muito nisso, porque eu fui procurar, assim, fui traduzindo o que eu conseguia, mas a maioria das traduções são em alemão, né, porque é uma coisa muito própria de lá. Mas esse Thalhausen, doutor, que a outra curiosidade é H.G. Thalhausen, e que é uma clara referência a H.G. Wells, que tem um filme, né, que é A Máquina do Tempo, o H.G. Wells, ele cria a Máquina do Tempo, e é uma referência a isso. Esse Thalhausen, ele escreve um livro que é sobre a viagem no tempo, só que ele tá, tipo, um dia comum dele, ele tá, sei lá, ele tá lá, ele é um relojoeiro nessa série, ele tá lá montando os relógios. Alguém vem do futuro, entrega os livros o livro que ele mesmo escreveu na mão dele, ele pega esse livro e publica. Isso. Então isso aí evidencia na série, né, mostra, é o exemplo mais... Esse é um dos exemplos, e tem também o da Charlotte com a Elizabeth também, que é mãe dela, que é avó dela mesma, no caso, né? Que também seria uma aplicação do paradoxo, porque elas são mães uma da outra. Porque essa, no caso, ela teve uma filha, daí essa filha voltou no tempo, ficou com outro cara, que é o Noah, o personagem. Isso é spoiler já da terceira temporada. E teve ela. No caso, a segunda temporada, ela aplica mais a viagem no tempo só naquele mundo. Depois a gente entra mais no contexto de outras dimensões, né? A segunda temporada, ela mostra os diversos nós e consequências, causas e consequências de uma viagem, como é que posso dizer, apenas um looping, né? Contínuo. Não mostra a aplicação de um terceiro ou de um segundo, terceiro mundo. Mas assim, entrando no campo mais filosófico, a gente pode falar também o determinismo de Friedrich Hatzel. Que o determinismo é um pensamento filosófico que fala que todas as coisas estão pré-determinadas para acontecer. E isso é muito interessante na série, que como tudo vira um looping, tecnicamente a série não tem linha do tempo. Então, não existe na série passado, presente e futuro. Porque o futuro pode ser o passado. Sim. O passado pode ser o futuro também. A partir do momento que tu alterou o passado, na verdade, o presente que tu viveu ele não foi alterado, porque ele já foi construído de acordo com a tua alteração. Sim. Tanto que aí eu entro nos personagens principais, que é Martha e o Jonas, que são os personagens centrais de todo o looping. Eles estão à mercê, eles não vivem a vida deles, eles estão à mercê do destino. Sim. Porque tudo que eles fizeram, passo a passo, foi controlado por eles mesmos do futuro, né? Então eles não tiveram uma certa liberdade de escolha, sabe? Eles foram escravos, literalmente escravos do tempo, Marta e Jonas, no caso. Tem também um debate filosófico em cima. Sim, inclusive eu anotei uma frase do Friedrich Nietzsche que pauta muito bem a primeira e a segunda temporada nisso que tu falou. A gente acaba até criando uma angústia no telespectador, né? Que é, olha só, a vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade. Isso pauta muito bem a primeira e a segunda temporada, porque é exatamente isso que tu falou, né? Quando eles voltam no tempo e quando a gente acha que eles vão conseguir mudar alguma coisa, a gente descobre que o presente já foi influenciado pelas coisas que eles fizeram no passado. Sim. E isso mostra que eles não têm controle nenhum sobre o tempo. Então,
é uma coisa de... E tu acaba ficando realmente angustiado, porque é como se eles estivessem lá só pra sofrer, basicamente, né? Eles estão como testemunhas de seu próprio sofrimento, porque não importa o que eles fazem, as coisas sempre acontecem da forma que tem que acontecer. Isso tem também do determinismo, né? As coisas vão acontecer em consequência das coisas que aconteceram anteriormente. Então não tem muito o que... a gente se sente impotente junto com os personagens nessas 2 primeiras temporadas. Né? Tanto é que o Adam, que no caso seria o Jonas, ele adota o nome de Adam, referência clara, né? Adão, ele é uma forma de revolucionário contra o tempo e ele quer quebrar isso, né? Ele quer ter escolhas de suas decisões em algum momento, sabe? A gente vê isso até o próprio Sigmundus, a criação, que eles usam como até a tatuagem, o símbolo, a tábua de esmeralda, que seria em latim a escritura sobre a alquimia, né? A criação da pedra filosofal e tal, que seria uma resposta da ciência à religião, no caso, né? Nesse caso, seria o Adam querendo controlar Deus. O tempo e contra Deus. Porque no caso, o tempo, o Adam fala que o tempo é Deus, que é o cara que ele controla tudo, e ele quer ir contra Deus, porque na real ele até se chama de Adam, porque ele quer criar uma espécie de Éden. Que é o paraíso, para ele poder viver para sempre junto com a mulher que ele ama, que é a Marta, que também vai adotar um nome futuramente com Eva, né? E eles vão virar o Adão e a Eva. Na primeira temporada tem esse grupo de adolescentes, eles vão lá na caverna pegar droga, porque um dos piás sabe onde que é aquele que sumiu, o piá que sumiu, escondia as drogas dele, eles vão lá na caverna pegar as drogas para vender, usar e tal. Então eles acabam viajando no tempo. Então o Jonas, a gente vai descobrir que assim, um piazinho, que é um piazinho o piazinho que tá ali, que é o irmão, que é o irmão da Marta e do... Como é que é o nome do outro? Do Magnus. Que é o irmão da Marta e do Magnus. O Mikael, né? Mikael. Ele acaba indo pro passado. Sim, e fica lá em 86. E a gente vai descobrir depois que quem levou ele de volta pra caverna foi o Jonas do futuro. E por isso que ele se confundiu, né? Ele meio que ele tava fugindo, daí ele se perdeu do Jonas e ele viu outro Jonas do futuro que levou ele de volta pra caverna, porque já faziam parte do plano do Adam de criar o looping, né? No começo ele achava que o looping era necessário, que as coisas deveriam se manter desse jeito, né? Bem no começo, assim. E esse cara, esse piá que viaja no tempo, ele vai voltar para os anos 80, conhecer a mãe do Jonas, né, a Hannah, e vai ter o filho com ela, e esse filho vai ser o Jonas. Então, no caso, a Marta e o Magnus, a Marta, que é a menina que o Jonas é apaixonado, é a tia do Jonas, por causa disso. Sendo assim, o Jonas é o erro da Matrix. O Jonas, na real, o erro é o erro em si, o nó do tempo, teria se dado ao Mikael ter ficado no passado, no caso, né? E ter tido um filho lá. Aí tornou o looping, né? No caso. Deixou o Jonas à mercê do looping, né? Do looping que eles criaram, looping temporal. Então o Jonas não deveria existir. Tecnicamente, ele não deveria existir porque ele só existe... Porque ele é uma falha falha da Matrix. Eles falam isso aí é dito também no filme Matrix, que eles reverenciam, sobre o déjà vu, que quando tem um déjà vu é quando os dois universos se chocam e acontece uma falha na Matrix, né? Eles referenciam isso também. Tem várias referências legais, tipo, a gente pode falar, só entrando, vai ter um vídeo, provavelmente a gente vai fazer um vídeo falando de forma mais... um vídeo mais curto, falando de forma mais direta, e sobre as referências bíblicas da série Dark, que tem muita. A gente pode falar por exemplo, o Jonas, que era um viajante na Bíblia. Eles acham a Marta e o Jonas acham a moeda de São Cristóvão, que é o santo padroeiro dos viajantes. Santo padroeiro, na terceira temporada, mostra como a mãe da Catarina... isso é muito legal também, que tipo, a moeda vai mostrando a moeda passando de pessoa para pessoa. E os viajantes, né? E os viajantes, e os viajantes do tempo e tal. Os viajantes do tempo. Tem outra coisa que não vai entrar provavelmente no vídeo que a gente vai fazer sobre analisando fazendo uma correlação entre a mitologia cristã e a série Dark,
mas é a mitologia bíblica, né? E a série Dark, mas vai ter, mas entrando em outra coisa, tem uma peça de teatro que a Marta encena na escola. Ela sempre encena aquela peça nos dois mundos. Daqui a pouco a gente já vai entrar na questão dos dois universos, que é na terceira temporada. Mas falando sobre essa peça de teatro, o nome da peça é Ariadne. É o mito de Creta, né? O labirinto de Creta. Sim, o labirinto é que, no caso, a mitologia fala sobre... Tem o labirinto do Minotauro. O Minotauro é irmão da Ariadne, né? E tem um personagem... Na terceira temporada eles citam bastante o livro, né? Ariadne. Sim, tem um livro. Inclusive, a Ariadne é a irmã do Minotauro e ela tem um guerreiro, né, que ele quer acabar. Eu esqueci o nome do guerreiro. O Ezeu. Ezeu? Não é Teseu? Teseu. É o Teseu. Teseu. O guerreiro Teseu, ele quer acabar com o Minotauro, matar o Minotauro, porque na verdade é um castigo, né, que a cidade tem. Então a cada não sei quantos anos, 5 pessoas vão ter que entrar no labirinto e enfrentar o Minotauro. Ninguém consegue enfrentar o Minotauro, todo mundo se perde lá. E ela tenta convencer o Teseu de não, como ela se apaixona pelo Teseu, ela tenta convencer ele de não entrar na Ariadne, tenta convencer ele de não entrar no labirinto. E quando ela vê que não vai conseguir convencer ele, porque ele é um herói, né? Ela dá um novelo de lã pra guiar ele, tipo, então vai ficar a corda amarrada em uma parte e ele vai andando com o novelo de lã pelo labirinto e vai enfrentar o Minotauro. Isso, eu acho que a gente correlacionando a série, tem uma parte que no outro universo, no universo paralelo, onde o Jonas, junto com o Jonas, o Bartosz, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do cara lá? Magnus, eles estão presos no passado. E para viajar no tempo, eles precisam de combustível nuclear, né? Aquele combustível que eles têm um nome que eles Sim, dão. e eles estão presos no passado, tentando fazer uma máquina do tempo. Eles não conseguem, 1800, se eu não me engano. 1888. Eu acho, E essa menina, a Marta, do universo paralelo, entrega uma bolinha de combustível pro Jonas. E eu vejo e eu acho que aquele momento, que é como se fosse um novelo de lã, que a Ariadne dá pro Teseu, que no caso seria o Jonas. Né? Esse aí é só para exemplificar. Essa não é a única coincidência em torno do mito do Minotauro, porque, continuando no mito, o Teseu consegue sair e ele abandona a Ariadne logo depois quando sai, que nem Jonas na segunda temporada ali, porque ele fala que é um erro, né? Os dois ficarem juntos. E o Teseu esquece de avisar o pai dele que saiu do labirinto, e o pai dele é um rei e acha que o filho morreu e acaba se matando enforcado que nem o Mikkel na série. Então também está premiado. E a Marta encena a série, né? Encena a peça na série. A peça nas duas realidades. Nas duas Eu realidades. acho que a gente pode entrar na terceira temporada. Saiu sábado. A gente está gravando esse vídeo domingo. A gente acabou de assistir. Eu assisti um pouco antes da gente começar a gravar esse vídeo aqui. A terceira série tem um final espetacular. A gente já entra no final aqui. Eu adorei o final. Mas assim, primeiro falando, a gente acaba a segunda temporada com até uma brincadeira do aquele negócio no começo, porque tem o Mikkel lá no começo fazendo a coisa dos copos, que ele pergunta onde é que ele passa um copo pro outro copo. Daí ele pergunta onde é que o Ulrich pergunta pra ele onde é que essa bolinha foi pra... Daí ele fala que a pergunta não é onde, mas quando. Daí ela do nada tá lá o Jonas e a Marta, chega o Adam, que é o Jonas do futuro, e mata a Marta. Daí a gente pensa, tipo, como a série criou esse negócio de, tipo, tudo que acontecer, tem que acontecer, eles vivem num looping, não tem como reverter uma morte, não tem como mudar o passado. Só que a gente é surpreendido porque a Marta, meio com a aparência do futuro, assim, ela aparece de repente, mesmo depois que a Marta do passado morreu. E isso nunca tinha acontecido na série, né? Daí a gente fica se perguntando por quê. E é aí que ela fala. Ele pergunta pra que tempo a gente vai. E ela fala, não é pra que tempo, mas sim qual mundo. Qual mundo. Toda viagem, todo filme de viagem ao tempo fala que a partir do momento que tu viajou, tu abre espaço, tu abre uma realidade alternativa, né? Sim.
A segunda temporada de Dark era uma linha só, como se tu ia do futuro pro passado e tal, mas na mesma linha. Tipo, não tinha, as interferências já tinham sido feitas, no caso, né? O presente já tá... Tu não podia ir no passado e influenciar o presente, porque o presente Não. já aconteceu. O presente e o futuro já aconteceram de acordo com as interferências feitas no passado mesmo com as viagens. Aí, a terceira temporada apresenta um conceito ainda mais complexo, que é a outra dimensão. Então, seria uma dimensão que o Jonas não existiria e que o nó teria sido feito pela Marta, no caso. Sim. A Marta que estaria fazendo no caso, o papel do Jonas o nessa irmão dimensão. nunca viajou no tempo, o irmão da Marta, né, o Miquel, que é o pai do Jonas, ele nunca teria viajado no tempo, e se ele nunca viajou no tempo, ele nunca ficou com a mãe do Jonas e com a Hannah, e o Jonas, consequentemente, nunca nasceu. Então... Mas mesmo assim não quer dizer que nesse mundo não existe interferência, porque naquele mundo Sim. também tem interferência de viagem no tempo, porque tem também... Porque foi criado 2 mundos paralelos. A realidade que a gente tinha conhecido até então, que é essa do Jonas, Sim. e na terceira temporada apresenta o terceiro mundo, que é o que tem a Marta. E nesse mundo, quem tenta controlar o looping é a Marta, enquanto no outro é o Adam. Ela até se intitula Eva. Mas os dois têm consciência desses mundos e tentam interferir um no outro. Isso que eu achei muito legal. Aí que tá. O que interfere é que o Jonas e a Marta, o Jonas do mundo, vamos dizer, o mundo A, e o Jonas e a Marta, que é do mundo B, eles têm um filho, que é o cara que aparece no começo, o cara com a cicatriz na boca aqui, que ele anda com ele velho, criança e tipo adulto, ali, né? Eles andam juntos, assim. Seria um nó. Ali é o o filho dos dois, que é o filho, olha só, o filho de 2 pessoas de 2 realidades diferentes. E assim, isso significa, porque imagina, eu acho que é legal ilustrar vários círculos, né? Tipo, existe vários círculos no universo, né? Vários universos com vários círculos e tal. E de repente, 2 desses círculos se juntam formando o símbolo do infinito, que acaba aparecendo várias vezes durante a série, né? Inclusive, tem vários símbolos, né, sobre o infinito. Tem o Ouroboros, da mitologia nórdica, né? Tem um símbolo lá, eu esqueci o nome dele, mas é um símbolo aquele que é com cajado, tem 2 cobras assim, que muda, né? Que tem a triqueta no dos universos. Tem a triqueta num universo e no outro universo é esse outro símbolo, mas todos eles são formas diferentes e de mitologias diferentes para representar o infinito, né? Ou esse ciclo infinito. Então, a terceira temporada, o que eles descobrem? O Jonas tem existe esse embate dos 2 universos e essa ligação entre eles. O que o Adam, no caso do futuro, começa a perceber o que ele quer, o que ele acha, o que ele acredita é que precisa destruir. A única solução para acabar com o nó é destruir todos os universos, os 2. Enquanto a Eva, que seria a Marta, acredita que tem como salvar um, que seria o dela, porque o dela teria como continuar sem ele. Eu acho que a gente pode falar, mostrar porque sobre a melhor personagem agora. Que é a Cláudia. Que a Cláudia basicamente foi quem se tocou do que estava rolando, né? A Cláudia virou ela virou uma viajante multidimensional, não só do tempo. A única que percebeu que o ciclo não estava sendo quebrado de verdade, né? Foi a Cláudia, que ela é chamada também do Diabo Branco. Diabo Branco. Na Bíblia não tem referência ao Diabo Branco. O Diabo não quer dizer que se ela é bem ou mal, é só porque Diabo Branco, porque acho que o pai dela chama ela Diabo Branco. Porque ele vê aquela velha lá que ele não... Ela tem aquela velha esquisita que tem um olho que é parecida com o olho da filha dele, só que ele não acha que é filha dele, porque ele nem sabia que tinha viagem no tempo também. Existem críticas em torno disso, as pessoas que já viram a terceira temporada dizem porque ela achou a solução muito rápido, muito fácil, mas eu acredito que como ela foi motivada, a motivação dela era achar uma realidade que a filha dela, Regina, não ia morrer. Ela queria a filha dela viva, porque a filha dela tem câncer, né, na série. No caso, ela é vó de outro personagem, que é o Bartroz. Então ela queria isso, ela queria achar a filha dela numa realidade que a filha dela ficasse viva. E, certo, nessa jornada, ela foi encontrando as respostas até chegar a essa conclusão, que foi
o desfecho, né, da série em si, no caso. Então, enquanto o Adam queria destruir tudo e Eva queria destruir só o do Adam, então a Cláudia veio com a resposta que é que os dois mundos foram criados a partir de um terceiro mundo, de um primeiro mundo. Eu no acho caso. que agora é bom, agora a gente pode falar da frase, falar um pouco da frase que aparece no primeiro episódio dessa terceira temporada, que sempre tem essa frase do começo, né? Agora a gente já está quase finalizando o vídeo, mas tem uma frase que eu anotei que fala muito bem sobre a série, sobre meio que resume muito bem a maioria das discussões filosóficas em meio à série, né, que a série propõe. Que é Schopenhauer, ele fala que o homem é livre o homem é livre para fazer as escolhas, né? Ele é livre para escolher o que ele vai fazer, mas ele não é livre para escolher o que ele quer fazer. Então ele fala basicamente que a gente não existe livre-arbítrio, não existe escolha. As nossas escolhas, na verdade, estão sempre à mercê de nossas vontades, instintos, de nossas próprias expectativas. Tem várias influências, né? Então, o homem livre, na verdade, seria um homem livre de vontades. Não existe ninguém livre, não existe livre-arbítrio, segundo Schopenhauer. E ele fala muito sobre o ciclo do sofrimento, que é a gente vive num ciclo eterno de sofrimento. Então, viver é sofrer, que no caso seria a gente deseja algo, a gente vive uma vida onde a gente deseja muito alguma coisa, e quando a gente conquista aquela coisa, a gente rapidamente se cansa daquilo, porque vira rotineiro, vira comum, e passa a desejar a próxima coisa, desejar outras coisas. Então, é um ciclo de sofrimento, esse ciclo de vontade do que a gente não tem, e quando a gente tem, a gente se sente entediado e logo começa a querer outras coisas, né? Uhum. Isso entra na série porque esse conceito entra na série porque tanto dos dois mundos, Jonas e Marta, foram controlados pelo tempo. Eles não tinham liberdade em suas escolhas, eles estavam à mercê do controle da Eva, do Adam, até da própria situação, do tempo. Eles estavam com controle também, eles não tinham controle sobre suas vontades, que no final era ficar juntos um com o outro. Então, até muito bonito, o final é muito bonito, é um dos finais mais bonitos de série. Eu não esperava que seria um final tão poético, eu pensei que seria um final que fosse até frustrante. Não seria um final ruim, se ele fosse esse final frustrante, onde só lupa tudo e mostra que na verdade ninguém tem controle de nada e que tudo acaba desse jeito, assim, sabe? Só acaba onde começou, mas na verdade eles conseguem quebrar o looping. Assim, primeiro os dois mundos surgiram a partir do... Como é que é o nome do... O Thalhausen. O Thalhausen, ele criou a máquina do tempo para poder... No primeiro mundo, esse mundo não foi apresentado na série. Esquece o mundo do Jonas. No primeiro mundo, o Thalhausen, ele é um físico, né? Ele não é um relojoeiro, como no mundo do Jonas. Ele é um físico, ele estuda isso e ele conseguiu desenvolver uma máquina do tempo. Nessa realidade, o filho dele morreu num acidente de carro o filho dele com a mulher, com a esposa e o neto. Com a esposa e o neto. Então ele dedicou a vida a criar uma máquina do tempo para poder ter o filho de volta, porque ele sabia de como funcionavam os conceitos e tudo mais. E o filho dele acaba sofrendo acidente, então ele cria a máquina do tempo. Ao criar a máquina do tempo, acontece um erro que ela divide aquela realidade em mais duas. Realidades. Então significa que, tecnicamente, não, na verdade todas as realidades são reais, mas nenhuma das realidades que a gente vê na série é a realidade principal. A realidade principal. É tipo como se fosse o começo do círculo. Né? Tanto é que ele começa explicando naquele episódio aquela do gato, né? O gato, a gente esqueceu de falar, o gato de Schrödinger, que é outra teoria de Schrödinger, por isso o nome gato de Schrödinger. Não sei se é assim que se fala também. Schrödinger, teoria do gato na caixa. Que é o seguinte, imagina que tem um gato, uma caixa onde você não pode ver o que está acontecendo dentro. Mas esse gato tem ele e o pote de veneno lá dentro dessa caixa, né? Isso. Então o que acontece? O gato, enquanto ele está dentro daquela caixa de papelão, onde quem está de fora... Não sabe se ele está morto Então, naquele momento, quem está de fora meio que pressupõe que há duas realidades. Uma realidade
onde ele derrubou o frasco de veneno e lambeu o veneno e morreu, e no outro, onde ele simplesmente ignorou o frasco de veneno e está vivo. E esses dois mundos, dentro daquela caixa, enquanto a gente não sabe o que está acontecendo, esses dois mundos coexistem. Então eles coexistem um do lado do outro, né? É isso que ele... É basicamente isso, Então, a terceira temporada. Além de mundos diferentes, mundos paralelos, tem... Além de outros mundos, tem universos diferentes. Por exemplo, quando tem um universo que a Marta... Quando a Marta chega do mundo paralelo, quando ela chega no mundo paralelo pro primeiro mundo que nos é apresentado, abre dois precedentes, né? Um precedente onde o Baltros chega a tempo para impedir a Marta de falar com o Jonas, então eles nunca acabam se encontrando, e nesse universo o Jonas fica vivo e ele sobrevive lá no futuro, né? No futuro, supostamente futuro. E tem outro que ela encontra o Jonas e leva ele pro mundo, pra realidade dela, onde ele apresenta a viagem no tempo para ela mesmo no passado, etc, etc. Daí essa é a história da terceira... isso é nos apresentado na terceira temporada. Mas aí que entra a importância da personagem Cláudia, porque ela é a única que sabe que os dois mundos vieram do mundo principal, do universo principal. Então ela chega assim, não existe como desfazer um nó. O Lupin vai ser infinito por causa do filho, eles têm essa ligação. Não existe como destruir os dois mundos, porque ele tentou matar a Marta, né, o Adam, então não existe como desfazer aquele nó. O Lupin vai ser sempre infinito. Mas existe como destruir a origem desses dois mundos. Então ele chega à conclusão que em determinado momento o tempo para, que é quando rola o ciclo, né, de união, que é os 33 anos. Sim, eles falam até que o Apocalipse, os cientistas acreditam, falam no rádio, que o Apocalipse aconteceu por causa de 1/1000 de segundo onde o tempo parou. O tempo parou, isso. Daí acabou resultando tudo, tipo, as jogadas. A Cláudia chega à conclusão e explica pro Adam que eles precisam impedir o Tannhausen de inventar essa máquina do tempo. Então eles vão mais fundo ainda, que é impedir o Tannhausen de ter a ideia de construir a máquina do tempo, né? Que é de todo livrar ele do que ele construiu. Ele não construiu por uma ideia, ele construiu pelo sofrimento, para poder salvar o filho dele que morreu. Então eles usam essa parada total do tempo. O Adam dá mais a última missão pro Jonas. Pela primeira vez em toda a série, não era algo premeditado. Isso acontece muito, tipo, a galera fala pra eles fazer alguma coisa, mas na verdade é mentira, porque vai causar outro resultado. Todo mundo faz isso, né? É muito engraçado que o Jonas, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Não, ele só tá fazendo. Então, pela primeira vez na série, eles estão fazendo algo legítimo que nunca aconteceu antes. E que vai ter alguma mudança real, né? Que não tá se repetindo. E então, eles vão pro passado, eles vão lá e conseguem salvar o filho do Tannhausen do acidente e impedir. Eles param no... eles param o carro, né, da família do porque eles acabaram de discutir, pai e filho. No caso do Jonas e a Marta, né? A Marta, e ele bravo, putaço, sai na chuva. E é muito bonito, a Marta fala ainda, teu pai te ama muito, não sei o quê. E tanto é que depois, quando ele volta porque tá chovendo muito, eles decidem voltar pra casa do Tannhausen, acabam não sofrendo acidente, e a mulher dele fala que ele voltou porque ele viu anjos, né? Que no caso os anjos seriam uma forma que eles interpretaram o Jonas e a Marta, né? E daí eles se abraçam lá, o Tannhausen, o filho dele, e o Tannhausen nunca construiu a máquina do tempo. E esses até então, né? A gente acredita que ele não tenha construído a máquina do tempo. Tem várias realidades que ele pode ter construído, ou várias realidades que pode ter uma realidade que o Jonas e a Marta não chegaram a tempo de avisar, ou tem várias coisas, mas porra, a série... A série teria que ter, sei lá, umas 500 temporadas pra poder apresentar todas as realidades, mas não precisa, né? É muito bem fechadinho. Então mostra que naquele momento, até o Baltros explica na aula como funciona o choque do buraco negro, blá, 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 e como seria, até eles fazem uma forma de como seria a destruição, né, desses mundos, assim, até mais uma forma mais poética, mais bonita. Então, pela primeira vez, Jonas e Marta não estavam à mercê do tempo, não eram escravos do tempo,
eles estavam libertos. Então eles falam aquela frase, né? Um pro outro, que eles Eles são falam, nós perfeitos. somos um par perfeitos um pro outro. Eu achei muito... foi uma coisa que eu não esperava, que o final ia ser tão poético e bonito, né? E é uma coisa que eu fiquei eu fiquei extremamente satisfeito com esse final. Eu adorei, assim, eu achei... Assim, o final poderia acabar de duas maneiras. Não concluindo nada, que também é válido, não ter uma conclusão, né? Só lutar, ou concluir. E a única forma de concluir era desse jeito. E era engraçado, porque tinha várias teorias, só que a série conseguiu superar e ser melhor que as teorias que tinham. Muito melhor. Então a gente tem um final bonito, poético, os dois mundos assim, é um final perfeito que a gente não imaginava, né? E conseguiu ser um final perfeito, assim, não foi algo... um dos melhores finais de série, porque, tipo, a gente ficou muito tempo batendo a cabeça como seria esse final e foi lá eles entregam perfeitamente. Aí, é bonito, tanto é que poderia ser bem mais trágico, né? Porque os dois mundos, o do Jonas e da Marta, foram destruídos, vai acontecer uma realidade que eles não vão existir, a realidade principal eles não existem, e é isso, eles se sacrificaram para salvar o mundo original. Sim, então a gente é apresentado esse novo mundo, né, que não foi mostrado na série antes, que daí no caso até o Uri, que não existe, o Mikkel não existe também. Mikkel não existe. O Jonas, a Marta, e vai mostrando ali quem existe, o cara do não explica, olho. Não existe o Olen. O Olen, né? Não explica o olho do Olen e nem o braço. Nem o braço. É até uma piada, eles fazem, tipo, quando ele vai contar sobre o que aconteceu com o olho dele, ele fala, foi no verão passado. Isso eu achei muito bom, porque é uma piada interna da série com a gente, sabe? É uma coisa que provavelmente que muita gente ficou teorizando em cima, mas no final era só uma pista falsa pra série, que a série brincou com a gente. Ele fala assim, aconteceu no verão passado, daí ia dar um apagão, assim. Um apagão. Então, agora é claro. Eu quero falar agora... eu escrevi, anotei, porque a última frase que a Hannah fala, né? Ela tá grávida nesse momento, ela tá com esse cara do... Como é que é o nome dele? O Olen. Ela, nessa realidade, ela tá grávida de um filho do Olen. Eu não sei como se pronuncia em alemão, alguém pode até me falar, se é Olen, desculpa, mas eu falo Olen, que nem Jonas, Jonas, mas eu falo Jonas, mas a gente se acostumou a falar Jonas. Mas enfim, mas eu queria falar o que ela fala, que é muito bonito, e fala muito sobre e é uma coisa que, tipo, o ciclo do sofrimento vai continuar, mas ela evidencia muito bem, ela bota em palavras como ela se sentiu com a quebra desse ciclo de sofrimento que foi teorizado por Schopenhauer, né? Ela fala assim, a Hannah, né? Quando acontece um apagão e acontece um apagão e um barulho lá na casa, eles estão tudo jantando lá, a Hannah fala, isso é exatamente o que eu sonhei ontem à noite. A luz estava piscando, houve um barulho e, de repente, tudo ficou escuro. Eu não sei como, mas era o fim do mundo. Tive uma sensação muito estranha, como um alívio, de que tudo tinha acabado, como se de repente estivesse livre de tudo. Nenhum desejo, nenhuma obrigação, escuridão infinita. Sem ontem, nem hoje, nem amanhã, nada. E isso é a quebra, ela por um momento, por um segundo, quando acabou aqueles dois universos, quando aqueles dois universos acabaram, ela meio que no meio daquele sonho, acabou sentindo isso, acabou sentindo o fim do universo, ela por um segundo fugiu do ciclo de sofrimento, que é falado, que o Schopenhauer fala, né? Ela conseguiu se libertar por esse milésimo de segundo, ela foi por um momento, naquele sonho, para um momento onde ela não tinha vontades, ela não tinha desejos, e não existe vontade e desejo, se não existe hoje, nem amanhã, nem ontem, não existe sofrimento. E é muito bonito o que ela fala nesse momento, né? E a gente vai ficando por aqui. Se você quer outro vídeo, esse vídeo já ficou comprido, eu sei. Se você chegou até aqui, parabéns. Agora a gente vai explicar como funciona a viagem no tempo. Mentira. Então, se vocês querem mais vídeos sobre outras séries... Até continuando as teorias de Dark, porque esse final, ele ainda abrange para novas teorias. A Dark é uma coisa, dá pra discutir muito ainda. Provavelmente vai sair um vídeo ou outro sobre Dark também. Uhum. Então é isso aí.